Com alegria nós estamos iniciando mais uma vez aqui pela TV Grande Dourados o programa Andando com Cristo. É uma alegria chegar até a sua casa, chegar até o seu lar, com este programa que tem levado a palavra de Deus, tem levado momentos devocionais para você e a sua família. Hoje nós queremos falar mais amplamente de algumas programações relacionadas à igreja e também queremos destacar aqui no nosso programa alguns eventos acontecidos na igreja. Nós tivemos, neste último final de semana, um momento muito especial lá no Manaim, o acampamento da igreja. Você vai contemplando aí as fotos. Nós tivemos o Costelão, é um momento especial de comunhão, onde nós levamos ali quase 400 pessoas para participar conosco de um momento muito agradável. O Costelão, todo ano nós temos 2 vezes esta programação, exatamente para levarmos ali a igreja, nossos amigos, nossos convidados e participarmos de um momento bem gostoso de comunhão, de confraternização no acampamento da igreja. Fique atento que no segundo semestre tem outro. Você é nosso convidado a participar conosco desta programação. Então, Costelão no Manaim. Quero também deixar um abraço aqui a toda a equipe de trabalho que durante um período longo aí esteve trabalhando, preparando esta programação para a igreja. Então, nosso abraço a todos que participaram. Nós vamos também falar aqui hoje das próximas programações da igreja. Todas as semanas nós temos uma série de programações na igreja, grupos familiares. Na quarta-feira nós temos estudo bíblico à noite, estamos dando um curso de evangelismo. Você pode participar conosco, fazer conosco o curso de evangelismo. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então o curso de evangelismo é parte deste projeto do evangelho, levando o evangelho a toda criatura. Você pode fazer parte deste projeto de Jesus sobre a face da terra, tá bom? No domingo, pela manhã, nós temos a escola dominical, às 9 horas da manhã, e à noite o culto. É sempre uma oportunidade para você ouvir a palavra de Deus e para você buscar dia a dia uma comunhão com o Senhor, nosso Deus. E hoje nós queremos também destacar aqui o início das divulgações do Congresso da Família. No final do programa, você vai ser contemplado aqui com a programação para o Congresso da Família, tá bom? Não saia daí. Nós vamos para um intervalo e voltamos em seguida para fazermos uma meditação na Palavra de Deus e temos umas coisas muito importantes para passar para você hoje aqui no nosso programa. Não saia daí. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Bem, nós voltamos aqui no segundo bloco do programa Andando com Cristo, programa da Igreja Presbiteriana de Dourados.
e nós queremos hoje falar um pouco com você sobre o avanço do Evangelho pelo mundo. E depois vamos dar um quadro aqui de dourados para você, tá bom? Olha, quando nós pegamos o ministério de Jesus e estudamos o ministério de Jesus, nós vemos que Jesus, quando veio a este mundo e se ofereceu na cruz para nos salvar, sendo ele ali julgado no nosso lugar e levando sobre si os nossos pecados, depois dele oferecer o preço que a justiça de Deus exigia por causa dos nossos pecados, ele mandou que este evangelho da salvação dos homens fosse anunciado por toda a terra. Não é mais você, não precisa mais pagar o preço já foi pago por Jesus Cristo naquela cruz, o preço dos nossos pecados, e o que nos resta agora é anunciar, proclamar este evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, foi o mandamento, a ordem que Jesus deu à igreja. E o que eu estou fazendo aqui nesse programa Andando com Cristo hoje, na mais pura consciência cristã, eu estou cumprindo esta ordem de Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então nós estamos aqui para proclamar este evangelho maravilhoso da salvação em Jesus Cristo. Os discípulos entenderam isto, e a ordem era que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder de Deus. E ali em Jerusalém aconteceu o dia profetizado da vinda do Espírito Santo para habitar na igreja e para consolar o coração do povo de Deus, para conduzir o homem a toda a verdade e para revelar Cristo ao coração dos homens. Inclusive o Espírito Santo de Deus pode fazer isto com você e por você, enquanto nós estamos aqui proclamando a palavra do Senhor. Então os apóstolos começaram a pregar em Jerusalém e rapidamente toda Jerusalém estava cheia do anúncio do evangelho e chegou até o Sinédrio a reclamar que eles impregnaram Jerusalém com aquela doutrina, com aquele ensinamento. Logo que começou então a perseguição à igreja em Jerusalém, eles se espalharam, vieram as viagens missionárias de Paulo e dos demais apóstolos, viagem missionária de Barnabé, viagem missionária de Natanael e tantos outros registrados em Atos dos Apóstolos, de Pedro, de João. E de repente o foco de Atos recai sobre Paulo, que nas suas viagens missionárias, na sua segunda viagem missionária, ele levou o evangelho até os limites da Ásia Menor. O evangelho havia se divulgado pela região de toda a Judéia, Galiléia, Samaria, e estava indo para atingir os confins da terra, conforme era o programa do Espírito de Deus para a igreja. E quando então ele estava nos limites da Ásia Menor, em Trode, quando ele planejava retornar para a região da Síria e retornando na direção de Jerusalém, de repente ele tem à noite uma visão e um varão macedônio diz o seguinte, isto está registrado em Atos 16, e diz assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo então entendeu que era Deus convocando os missionários para passar os limites da Ásia. E entraram na Macedônia e por toda a região da Caia e da Grécia, levando o Evangelho. Qual a importância deste texto para nós entendermos as missões da igreja e o projeto da proclamação do Evangelho que acabou se espalhando pelo mundo todo? É importante nós olharmos que este texto registra os primeiros passos dos missionários na nossa direção, na sua direção, na minha direção. Passa a Macedônia e ajuda-nos foi o primeiro passo que eles deram
para trazer o Evangelho para o Ocidente. Ali o Evangelho rompeu a geografia do Oriente, expandindo para o Ocidente, começando as primeiras ações missionárias na direção do Ocidente. E a Bíblia vai registrar os passos dos missionários a partir aqui de Atos 16, na direção do Ocidente. Paulo nunca tinha ido, por exemplo, pregar o Evangelho a Roma, mas logo ele atravessou a divisa e pregou o Evangelho em Filipos. Em Filipos ele foi preso naquela cidade, a primeira cidade do Ocidente, ficava na região da Macedônia, a primeira cidade do Ocidente a receber o Evangelho. Ali ele foi expulso, preso, primeiramente preso, depois expulso daquela cidade. Ele foi para Tessalônica. Tessalônica ele pregou o Evangelho por 3 sábados. Terminando ali, aqueles 3 sábados, veio outra perseguição e Paulo teve que estender, indo até Corinto. Em Corinto ele prega o Evangelho e nasce ali uma igreja, mas nasceu uma igreja em Filipos, outra em Tessalônica e outra em Corinto. Foi assim que o Evangelho foi chegando para a nossa direção. Você passa a Macedônia e ajuda quando você também leva o Evangelho a alguém que está próximo de você, quando você fala do amor de Deus, do plano da salvação em Cristo, para um colega de trabalho, para um vizinho, para um amigo, para um parente, para um familiar, para alguém que você aborda na rua, no trabalho, na escola, na feira, quando você doa uma Bíblia, quando você senta com a pessoa para estudar a palavra de Deus com ele, você está levando o Evangelho. Almas clamam pelo Evangelho. Passa a Macedônia e ajuda-nos. O Evangelho é o maior presente de Deus que você pode oferecer a alguém. O Evangelho é o Evangelho da salvação. Paulo diz, olha, não me envergonho do Evangelho. Isso quando ele escreve aos Romanos. Ele diz, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o dinamis, de onde vem a palavra dinamite, ele é o poder de Deus. Às vezes vai falar assim, pastor, aquele coração é muito duro. O Evangelho não consegue penetrar aquele coração, é muito duro, muito incrédulo, muito abusado, muito cético. Eu não conheço um coração tão duro que o Evangelho não consiga dinamitá-lo. É como a dinamite, que quando penetra o coração do homem, ela rompe com todos os poderes da idolatria, da feitiçaria, da incredulidade, da murmuração. O Evangelho penetra o coração do homem de uma forma poderosa, porque a graça de Deus, ela é irresistível. Onde o Espírito Santo revela o Evangelho, a graça de Deus é irresistível ao coração do pecador. É por isso que é um grande desafio proclamar o Evangelho. Devemos fazer com entusiasmo, com alegria, porque nós não estamos oferecendo um produto de segunda categoria. Nós estamos oferecendo o que há de melhor no céu e na terra para oferecermos às pessoas que estão à nossa volta. Nós estamos falando do amor de Deus. Nós estamos falando dos princípios e valores que dão alegria à vida, que dão esperança à vida, que trazem salvação ao homem, que tira o homem das amarras do pecado, da servidão de Satanás e dá a ele uma nova vida, a liberdade dos filhos de Deus. Como nós vamos falar do Evangelho como se fosse uma coisa qualquer, como se fosse um produto de segunda categoria? De forma alguma. É claro que não estou falando de evangelho de prosperidade. Eu não posso crer que Cristo morreu numa cruz apenas para você comprar um carro novo, apenas para você ter sua perna curada, apenas para você curar a sua enfermidade, ou apenas para você andar aí num carro novo, morando numa casa, uma mansão. De forma alguma. Eu não posso crer que Cristo morreu na cruz por essas coisas. Cristo morreu na cruz para trazer ao homem salvação.
Ele diz: quem crê em mim tem a vida eterna. É um projeto de vida muito maior do que você pensa. Você pode estar num carro novo e ter o seu coração completamente triste, amargurado, sem esperança, sem nenhuma esperança para a vida eterna. Como você pode estar também no seu carro novo e com o seu coração cheio da graça de Deus, transbordante de alegria. Não são essas coisas materiais que farão ou deixarão de fazer diferença no coração. Mas o Evangelho não é para isso. O Evangelho é para trazer ao homem salvação, vida eterna, novo nascimento, uma nova história de vida, escrever uma nova história. Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É o Evangelho que dá um novo nascimento ao homem. Você pode começar uma nova vida hoje, no Evangelho. Você pode começar uma nova etapa da sua vida hoje em Cristo Jesus. O que eu estou falando com você é que não há outro projeto de vida melhor para você do que seja o Evangelho. Não há um outro ensinamento que vai trazer bem a sua alma que não seja o Evangelho. O Evangelho não é só um sistema de doutrina, muito pelo contrário. Não é você seguir um livro, não é você seguir um catatal de doutrina. O Evangelho é você seguir uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho é você crer em Cristo como seu Salvador e receber o Espírito Santo no seu coração para habitar com você. E você começar uma nova vida com alegria, com expectativa. Venham as lutas que virão, mas você estará sabendo que você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Este é o Evangelho que Paulo recebeu aquele pedido: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo atravessou a Macedônia e foi proclamar o Evangelho no Ocidente. Este Evangelho que chegou aqui em Dourados um dia, e nós vamos falar sobre isto no próximo bloco, quando nós vamos traçar aqui e trazer um pouco da história da chegada do Evangelho aqui, e você vai saber por quê. Não saia daí, nós vamos para um breve intervalo e voltaremos logo. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós retomamos aqui mais um bloco do programa Andando com Cristo. Eu quero deixar um abraço hoje para os moradores da Vila Maxwell e vou explicar por quê. O Evangelho chegou a Dourados de uma forma muito especial e esses dias é uma data muito especial
para a Igreja Evangélica em Dourados, especialmente para a Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Dourados. Não só para a Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana Independente e a Igreja Metodista aqui em Dourados. Eu vou te explicar por quê. A 15 de abril é uma data marcante para o protestantismo aqui em Dourados. Foi no dia 15 de abril de 1929, está fazendo agora, nesse 15 de abril, 86 anos. Quando nós estamos registrando a chegada dos missionários em Dourados. Na verdade, eles chegaram em março de 1929. Chegaram a Dourados, mas foi no dia 15 de abril de 1929 que foi celebrado o primeiro culto aqui na cidade de Dourados. Na verdade, na Vila de Dourados. Em 1929, quando os missionários celebraram aqui em 15 de abril este culto, Dourados não era ainda cidade, era uma vila, pertencia ao município de Ponta Porã. E nós vamos passar aqui algumas fotos que marcam e registram a história da igreja nestes primórdios. Chegou aqui em Dourados o reverendo Albert Sidney Maxwell. Ele chegou acompanhado da sua família e com ele chegou também o médico Nelson de Araújo e chegou também o agrônomo João José da Silva e logo em seguida chegou também o professor Eston Marques. Então guarda o nome desses 4 missionários. Reverendo Maxwell, por isso que estamos mandando aqui um abraço aos moradores da Vila Maxwell, porque esta vila tem esse nome por causa deste missionário, um pastor presbiteriano que veio dos Estados Unidos. Deixa eu falar um pouquinho do reverendo Maxwell com a sua família. Quando o reverendo Maxwell chegou ao Brasil, ele queria fazer um trabalho entre povos indígenas, percorreu o estado de Rondônia, todo o Mato Grosso do Sul, aliás, todo o Mato Grosso, que ainda era um estado só, percorreu uma parte da Amazônia, exatamente procurando um local para ajustar a sua caravana missionária e começar um trabalho pioneiro com povos indígenas. E a proposta era trazer um evangelho integral. Nós vamos falar disso. O reverendo Maxwell, depois de percorrer por 8 meses, dado até como morto, porque ele sumiu na floresta amazônica, pelo Rondônia, ele chegou de volta, voltou de Manaus para parar para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Lavras, em Minas Gerais, onde ele encontrou a sua noiva, que já estava quase desistindo do casamento, porque pensava que ele já tinha morrido da malária naquelas florestas. Ele então, influenciado também pelo projeto do Marechal Rondon, ele acaba vindo para o sul do Mato Grosso e aqui na região, na cidade de Dourados. Quando ele, em 1929, chega em Dourados, e esta data marca exatamente 86 anos dos primeiros trabalhos missionários aqui em Dourados, Dourados era uma vila. E como eram jovens, cheios de planos, de sonhos, eles pensaram em trazer uma missão chamada Missão Integral. A Missão Leste do Brasil, que era patrocinada pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, ela mandou missionários para diversas regiões. O reverendo Maxwell, ele vem então para Dourados por opção e trouxe com ele a ideia deste evangelho integral. O que é o evangelho integral? O evangelho integral é que envolvia não apenas a pregação do evangelho, envolvia também, além da pregação do evangelho, envolvia o trabalho, a
qualidade de vida das pessoas. Então ele trouxe consigo o agrônomo José João da Silva, um crente que veio com o objetivo de trazer, junto com o Evangelho, para esta região, primeiramente para povos indígenas, mas também para organizar a igreja na Vila de Dourados. Ele veio ensinar o povo a lavrar a terra, agrônomo, veio trabalhar a terra e trazer técnicas agrícolas para a nossa região, e até hoje é uma região forte na agricultura. Este evangelho integral, eles pensaram também na educação, não apenas no trabalho, não apenas na proclamação do evangelho e ensinar a palavra de Deus para as famílias que aqui residiam e também para os povos indígenas, mas também pensaram no aspecto da educação. Então o professor Eston Marques veio para ensinar as letras, a gramática, para alfabetizar. O analfabetismo no Brasil nesse período era um problema muito sério. Então ele veio para alfabetizar. Então o evangelho, o trabalho, a educação, mas um quarto aspecto deste evangelho integral que os primeiros missionários chegaram a Dourados há 86 anos atrás, pensaram, é também na saúde. Então veio o doutor Nelson de Araújo. Você conhece a rua ali no centro da cidade, chamada Rua Doutor Nelson de Araújo. Doutor Nelson de Araújo era um médico, metodista, e ele veio para Dourados exatamente para formarem aqui esta missão e tratar do homem no seu aspecto integral. E quando eles começaram os trabalhos da Missão Kaiowá, foi exatamente em agosto de 1929 que eles organizaram a Missão Evangélica Kaiowá, visando trabalhar com os povos indígenas. Mas eles não ficaram apenas na missão, eles também trouxeram o Evangelho à Vila de Dourados, onde nasceu a Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Dourados. Pioneira, antes de Dourados se transformar em cidade. Dourados foi se transformar em cidade no ano de 1935, 20 de dezembro de 1935. Os missionários chegaram aqui em 1929. Então você observa que vem com a ideia do evangelho integral. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Eles vêm exatamente trazendo esta proposta, trazendo este projeto missionário para a cidade de Dourados. Um pastor, um agrônomo, um professor e um médico. Dr. Nelson de Araújo, mais tarde foi prefeito de Dourados e também fez parte do primeiro conselho da cidade de Dourados, quando Dourados ainda pertencia a Ponta Porã. Então, estes missionários chegaram aqui na nossa terra e não brincaram em serviço. Dourados, para nós, a Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma cidade que tem até hoje esta visão do evangelho integral. Tem a Missão Kaiowá, que faz o trabalho com povos indígenas e cuida da saúde indígena, não apenas em Dourados, mas em 19 distritos de saúde indígena espalhados pelo Brasil, no estado do Amazonas, no Pará, Roraima, Acre, Rondônia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e também no sul do país. Esses dias ouvindo um programa de rádio aqui em Dourados e as pessoas falando que a missão recebia dinheiro apenas para tratar da saúde indígena de Dourados. Essas pessoas precisam se informar melhor. É saúde indígena pelo Brasil afora. É uma parceria com o governo federal e tem 19 distritos. Assim é mapeada a saúde indígena pelo Brasil. Precisa se informar melhor. Além da Missão Kaiowá,
plantou aqui em Dourados a Igreja Presbiteriana de Dourados, que chama a Igreja do Relógio, a Igreja Central, que é a mãe, a matriz de todas as igrejas presbiterianas que se espalharam aqui dentro da cidade de Dourados e também em Itaporã, Rio Brilhante, Fátima do Sul, a Naviraí, Deodápolis, Glória de Dourados, toda esta região, o Evangelho se espalhou através daqui. Fundou-se mais tarde em Dourados o Hospital Evangélico e através do Hospital Evangélico a Escola Vital Brasil, que estão aí até hoje prestando serviço à sociedade de Dourados. E depois a Escola Presbiteriana Erasmo Braga. Então aqui no Dourados a igreja cuida da pregação do Evangelho, cuida de aspectos da saúde, preparação, missões com a Missão Kaiowá e também educação com a Escola Erasmo Braga. É uma das únicas cidades do Brasil onde nós temos todas as frentes missionárias da igreja, onde nós temos todos os aspectos do Evangelho na pregação e também participando da formação da cidade. A Igreja Presbiteriana do Brasil participou ativamente da formação da cidade de Dourados, desde quando Dourados era uma vila, era um distrito, até o dia de hoje. Continua viva e ativa, proclamando o Evangelho. A igreja foi organizada como igreja em 1951, maio de 1951, mas é um outro programa. Hoje eu quero falar sobre os pioneiros, exatamente para registrar a chegada destes 4 irmãos queridos e amados. Quem passa ali na Igreja Presbiteriana Central de Dourados pode ver na frente da igreja, estilo um púlpito de pedra, que é um monumento aos missionários e que narra a história, a chegada dos missionários aqui na cidade de Dourados. Você chegando lá, você pode parar, pode ler a placa que está ali, trazendo essas informações. Então, 15 de abril de 1929, há 86 anos atrás, o primeiro culto evangélico realizado por esta caravana missionária que veio trazer o Evangelho para a cidade de Dourados. Que este seja um marco também para incentivar, motivar você a procurar conhecer melhor o Evangelho, a proclamação da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que nós projetamos aí no decorrer destas falas, a figura aí do reverendo Maxwell, do Dr. Nelson de Araújo, o primeiro templo que eles construíram aqui na cidade de Dourados, ali mesmo onde é a igreja até hoje, é um marco da chegada do Evangelho aqui nesta região, esta cidade tão querida, esta cidade tão próspera, esta cidade tão amada, a cidade de Dourados. Manter o ideal dos fundadores é uma grande responsabilidade. O Evangelho que veio passando, sendo proclamado de geração em geração, coloca sobre nós a responsabilidade de proclamá-lo neste tempo e de transmiti-lo à nova geração. Depois do intervalo, nós voltamos aqui para concluir a nossa programação de hoje. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar.
Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 34270379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Bem, nós chegamos nos momentos finais aqui do programa Andando com Cristo, da Igreja Presbiteriana de Dourados, e quero convidar você e a sua família para o Congresso da Família. Está aparecendo aí na sua tela a nossa programação do Congresso da Família. Nós vamos ter esta programação nos dias 22, 23 e 24 de maio, como você está vendo aí, e você e sua família é convidada para estar aqui conosco nesta programação. Nós vamos também transmitir alguns destes cultos ao vivo. E o reverendo Samuel Vieira é o pastor da Igreja Presbiteriana Central de Anápolis, no estado de Goiás. Ele e a sua esposa Sara, dona Sara, virão para fazer este Congresso da Família e comemorar o aniversário da nossa igreja. Você já está convidado antecipadamente para a nossa programação de aniversário da igreja. Nós vamos encerrar o programa orando, agradecendo a Deus a chegada dos missionários em 1929 aqui na cidade de Dourados e agradecer por estes 86 anos de pregação ininterrupta do Evangelho aqui na cidade de Dourados. Deus, nós bendizemos o teu nome, porque o ide de Jesus para proclamar o Evangelho a toda criatura continua vivo no coração da igreja. Queremos continuar proclamando este Evangelho até aquele dia quando Jesus voltará para buscar a sua igreja e com ele vivermos e reinarmos pelos séculos dos séculos. Eu oro por aqueles que nos assistem neste momento. Peço a tua bênção, a tua graça e a tua paz sobre esses corações. Se há algum lar que nos ouve neste momento, que precisa de harmonia e da doçura do Evangelho, que o Senhor mesmo leve esta graça ao coração daqueles que nos ouvem. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa aqui na TV Gran Dourados, a TV da família douradense.